poderosa, Senhor. Não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Pai, em nome do Senhor Jesus, seja feita aqui, Senhor, a tua vontade. Usa os lábios dele como um canal de bênção nessa noite, para que nós possamos ser abençoados nessa noite, através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos receber o pastor Cláudio com uma linda salva de palmas. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Boa noite. Pode se sentar, irmão. Fica à vontade, amém? Aleluia. Quem tem o Espírito Santo só pode dar glórias a Deus, aleluia. Através do Espírito de Deus. Eu fico vendo esses pregadores, dá glória a Deus, irmão, tá? Aleluia. Quer forçar o irmão a glorificar da boca para fora. Porque quem tem azeite é diferente. Não precisa ficar mandando. Dá glória a Deus, aleluia. Agora, as virgens sensatas que estão vazias do azeite, tem que falar para ela igual marionete, dá glória, dá aleluia, glorifica. Quem está cheio do azeite, a virgem prudente, aquela que é sensata, não precisa ninguém ficar falando, faz aquilo, faz isso, não. É espontânea, conforme o pastor falou em Isaías capítulo 6. Quem enviarei? O profeta falou, eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim. Aleluia, aleluia. É diferente que nação da água do Espírito. Eu tive mais de 50 overdoses de cocaína, irmão. Drogado, um pouquinho de tudo foi. O que você imaginar já foi um pouquinho. Se eu fazia muito para o diabo, porque eu não posso fazer muito mais com o Senhor Jesus? Se eu roubava lá fora, traficava, porque eu não posso ir fazer a missão e pregar o Evangelho do Senhor Jesus? Se eu ficava 3 dias enchendo a cara de cachaça, de cocaína, lança-perfume, de maconha, de droga, de prostituindo, porque eu não posso beber dessa fonte aqui dia e noite, meditando dia e noite, aleluia. Meu Deus! O tema de hoje é referente a missões, irmão, missões. A nossa vida é um testemunho para aqueles que estão lá. Sempre por onde eu passo, eu falo, se nós perguntar para o vizinho de cada um aqui, para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais, no trabalho, na faculdade, na escola, perguntar para os irmãos aqui, o que eles irão dizer ao seu respeito? Como que Cristo está sendo glorificado e exaltado na sua vida? Está sendo exaltado ou está sendo envergonhado? A sua vida está demonstrando o quê? Quem é vós? Depois dessas portas, quem é vós dentro de casa? É você no serviço, na faculdade, na escola? O que irão dizer ao seu respeito? Amém, irmãos? O tema dessa mensagem, eu quero ser bem expositivo. Amém? A Bíblia aqui vai falar por si. Hoje eu não vou teologar. É as escrituras por si que ela vai falar. Uma mensagem expositiva. O sacrifício de um grande missionário. É o tema desse sermão, dessa mensagem. O sacrifício de um grande missionário. Quem é esse grande missionário? Abraão, o pai da fé. Aleluia, glória a Deus. Mas para a nossa introdução é Marcos 16:15. O nosso irmão poder colocar na tela para estar acompanhando também, em nome de Jesus. Marcos 16:15 é a introdução desse sermão, dessa pregação. Prover a Deus que possa dar tempo de eu esboçar toda essa pregação aqui, esse sermão desse dia de hoje. Aleluia. Irmão, não se canse com a mensagem de Deus. Porque quando nós saímos daqui, ou antes de vir, nós fica 3, 4 horas na televisão. Então não pode ficar 1 hora escutando Bíblia. Aleluia. Não pode ficar 2 horas escutando Bíblia. Aleluia. Na novela fica 2, 3 horas. E quando vai no cinema? É um filme atrás do outro. Então não pode ficar 1 hora escutando Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Minha mulher fala, você vai ficar louco. Eu venho ficar louco, aleluia. Fica o dia todo lendo isso aqui. Mas que maravilha. Chorar lendo isso aqui. Que maravilha, irmão. Que prazeroso é ler isso aqui. Ó. Isso aqui é um tesouro. Isso aqui ensina como conduzir o casamento. Isso aqui ensina como conduzir sua família. Isso aqui te ensina a investir seu dinheiro. Aqui ensina tudo, irmão. Aleluia. Marcos 16:15. Ide. Ele disse, ide por todo mundo
e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Continuemos. 17. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E ponharão as mãos sobre os enfermos e os serão curados. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Ou seja, que assim seja. A palavra de Deus, ela vai dizer, lá no livro de Mateus 24, 49, vai dizer assim, ó: fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ou seja, eu vou ilustrar para o dia de hoje, para simplificar essa mensagem. Estamos aqui reunidos em Jerusalém, Jerusalém espiritual. Ó, como bom e suave, que os irmãos vivem em comunhão, e união é como óleo precioso que desce pela barba de Arão, que desce pela ordem do seu manto, que vai até o chão. Ó, como é bom e suave que a igreja esteja reunida. Ou seja, fique em Jerusalém, fique introduzido no corpo, fique em comunhão, que até do alto seja revestido do poder. Aí tem muitos irmãos que, em vez de ficar em Jerusalém para ser revestido do poder, em vez de sentar para aprender, em vez de treinar, em vez de estudar, em vez de ensaiar, já querem fazer na obra sem se preparar antes. Em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, é primeiro e segundo, deixa só confirmar para se não contradizer. 1 Timóteo 2,15. Vamos ver se está no primeiro ou no segundo. 1 Timóteo 2,15, é isso mesmo, está no segundo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, vai dizer: apresentai-vos, obreiro aprovado, que se apresente diante de Deus, que saiba manusear a palavra da vida. Obreiro aprovado, ou seja, primeiro há uma preparação. Primeiro tem que se preparar. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, vai dizer a parte B do versículo 15: estejam sempre preparados quando lhe perguntarem acerca da vossa esperança. Ou seja, temos que nos preparar. E se um bruxo, feiticeiro, ou seja, em qualquer outras seitas sectárias, vir, até mesmo um ateu, querer argumentar que Deus não existe. Será que temos argumento para poder falar com ele? Se vir uma seita sectária, uma seita vir querer te refutar, querer argumentar acerca do nosso Senhor Jesus, vai ter resposta para poder dar. O Senhor Jesus falou: obreiro aprovado, que se apresente diante de Deus, que saiba manusear a palavra. Em Mateus 22, 29, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Há uma tríade na vida de um cristão, assim como há a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem é um vaso, matéria física, feito do pó da terra, tendo uma alma, um espírito. O homem é corpo, alma e espírito. Assim nós temos que viver nossa vida. É oração, jejum e Bíblia. Uma tríade, um princípio na vida de um cristão que não pode faltar. Jejum, oração e Bíblia. Aleluia. A oração é diálogo, conversar com Deus. Aleluia. Amizade, intimidade com Deus. A oração. A palavra oração é orar, dialogar, conversar. A palavra rezar é você citar várias vezes. Deus não quer papagaio. Deus quer os filhos e filhas seja espontâneo diante dele, que seja vivo, não marionete. Deus não fez marionete. Deus quer que
nós servimos em espírito e em verdade, espontaneamente, não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é, aleluia, pelo que Ele é. Por que você está aqui nessa noite? Porque Ele é, aleluia, glória a Deus. Por que você glorifica a Deus? Porque Ele é, aleluia. Eu não merecia ser salvo, eu não merecia que o meu nome estivesse no livro da vida escrito, eu não merecia que o Senhor viesse me regenerar. Todos nós, irmão, escute, merece o inferno. Todo ser humano, toda raça humana. Romanos 3:23. Porque todos pecaram, foram expulsos, destituídos da glória de Deus. Aleluia. Mas provei a Deus salvar os crentes. Aleluia. Provei a Deus salvar os crentes pela pregação do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Nós não merece. Isso é graça, não é por obras. Por obra, o fariseu vai levantar o nariz. Aleluia. O saduceu vai levantar o nariz. O saduceu vai levantar o nariz. Os nicolaítas vão levantar o nariz. Não é por obras. As nossas obras não passam de um trapo de uma imundícia. É a graça salvadora de Deus. Aleluia. É a graça. Eu não mereço. Você não merece. Aleluia. Glória a Deus. Mas Ele escreveu nosso nome no livro da vida. Ele te chamou. Ele me chamou para ser uma diferença na terra. Aleluia. Ele te chamou para ser luz do mundo que está na terra. Ele te chamou para fazer a diferença. O que você tem feito desde o seu nascimento em Cristo Jesus até os dias de hoje? O que você tem feito para Cristo? O que você está fazendo para o Senhor Jesus? Não é por obra. Isso é você ser grato. Pastor Cláudio, por que você prega? Por que você evangeliza? Por que você faz missão? Eu não mereço. Isso é graça. Eu preciso levar medicação para aqueles que estão doentes. É a mesma coisa o médico. Ele poder salvar uma vida e ele não salvar. Seria hipócrita. Se eu tendo um medicamento e não levar um medicamento, isso é hipocrisia. Sendo que o meu nome está escrito no livro da vida. Sendo que ele colocou a marca do seu anel, o selo, que é o Espírito Santo dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que vós é o templo do Espírito Santo, que você é a morada de Deus, como está este templo? Aleluia, Jesus. Vamos ler também Romanos capítulo 8, versículo 1 e o versículo 2. Aleluia. Romanos 8, 1, 2. Que vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo do Espírito. Aleluia, glória a Deus, Senhor. É o versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Estamos andando na carne ou no Espírito? Porque se estiver andando no Espírito, tem fruto. Se estiver andando no Espírito, tem fruto, tem transformação de caráter, tem transformação de vida, tem transformação nas atitudes, tem transformação no falar, tem transformação no vestir, tem transformação no agir, tem transformação. Quem está andando no Espírito é guiado pelo Espírito, mas quem está andando na carne não dá fruto. Não dá fruto. Uma pergunta que a igreja quer refletir: quantas almas ganharam este ano para Jesus? Quantas almas ganharam este ano para Jesus? Você ligou para aquele irmão, para aquela irmã que você convidou para ir para a igreja? Você pregou para ela, para ele? Você está ligando para ver como é que ele está? Você está acompanhando? Sendo um pai ou uma mãe na fé? Paternidade espiritual? Ou só pregou e aceitou Jesus? Conforme nós estávamos falando no carro com o pastor e o nosso irmão Paulo. Tem que haver um acompanhamento. Esse dia eu fui atacado tão brutalmente pelas forças das trevas, pela graça de Deus, estou cuidando de um irmão, que ele saiu da macumba. Aí o diabo não vai fazer nada? Ele largou o terreno, largou a magia negra. Fiquei praticamente 2 dias sem dormir, sendo atacado espiritualmente. Não é só pregar
Pregar é fácil. Se nós decorarmos alguns versículos bíblicos, que dão uma boa oratória, uma boa homilética, é fácil. Palestrar é fácil. Mas e os frutos? O acompanhamento? Aleluia, glórias a Deus. Mateus capítulo 10, versículo 28 vai dizer assim: não temas o que mata o corpo, não pode fazer mais nada. Temas aquele que, além de matar o corpo, ele pega a alma e lança no inferno. Não precisa ter medo se vai pregar o evangelho. Não precisa ter medo quando for fazer missão. Não precisa ter medo quando você abrir a boca. Porque o próprio Deus, Ele se responsabiliza por você. Porque você tem a marca dele. Eu tenho a marca dele. Nós temos a marca dele. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Aleluia! Esses tempos atrás fui pregar lá no Framboyão. O rapaz veio com um facão desse tamanho. Parece engraçado quando eu conto, irmão. Fui pregar no Framboyão. Eu gosto de pregar lá. Lá só tem problemática. Onde tem problemática, eu gosto de estar. Onde tem gente com problema, eu gosto de estar, irmão. Eu pregando com um facão desse tamanho, eu pregando arrependimento, salvação. Só que ele tentava, 3 metros, ele tentava vir para perto de mim, não conseguia. Aí ele ficava rodeando com o facão na mão. Aí o diabo virou e gritou: corre. Eu corri, diabo. Que ele corte meu pescoço, que eu vou para a glória rapidinho, aleluia. Ele vem cortar meu pescoço, que eu vou tirar ele para a glória. Igual o jovem Estevão, que vai dizer em Atos 7, 53, 54, que eis que vejo o Filho do Homem à direita de Deus, aleluia, rodeado do seu santo. Pai, não infute este pecado sobre eles, aleluia. Aleluia. Quando eu vou para a rua pregar, falo para minha esposa: olha, estou indo com Jesus, se eu não voltar, já estou com Jesus. Se quiser casar, case, se não fique viúvo, aleluia, porque eu estou indo pregar o Evangelho. Eu não ligo se apanhar, eu não ligo se morrer, eu estou nem aí. O que importa é que a mensagem seja pregada. O que importa é que a mensagem da cruz seja pregada. Então não temas. Não temas. Só vai matar o corpo se te matar. Aleluia. Mas na ressurreição, o corpo será tirado da sepultura, receberá um corpo glorificado, aleluia, e encontrará o noivo, o cordeiro nas nuvens. Aquele que tiver vivo será arrebatado. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Jesus vai dizer que eles veio sobre as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram a terra. Não cochile, não durma. Esteja vigilante, esteja atento, esteja acordado. De repente, quem estiver cochilando, vai ser pego de surpresa. Cadê aquele maluco? Cadê aquela maluca? Cadê aqueles problemáticos? Subiu no arrebatamento. Cadê aquele pregador? Cadê a pregadora? Cadê o cantor? Cadê o cantor? Cadê o menino? Cadê os crentes? Cadê aquele crente barulhento? Subiu no arrebatamento. Irá ficar no sistema babilônico do anticristo, receber a marca da besta, o chip, para adorar o anticristo, aleluia. Mas a igreja não estará na terra. A igreja será arrebatada. A igreja não vai viver no império do anticristo. Aleluia. Apocalipse capítulo 20, no versículo 4 ao versículo 6. E vai dizer assim: aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Haverá 2 ressurreições. A primeira ressurreição, aleluia, é a salvação dos cristãos. A primeira ressurreição, desde Abel, aqueles que aceitaram a Cristo Jesus. E vai dizer que, no versículo 6, que a segunda morte não tem poder sobre a vida daqueles que fazem parte da primeira ressurreição. O reino milenar. Iremos reinar com Cristo no milênio. Aleluia, glória a Deus. E quando acabar os 1000 anos com a igreja, o anticristo será solto do seu selamento, da sua prisão. O anticristo, o Satanás, ele está preso, ou seja, ele está limitado o seu poder, mas ele será solto. Quando acabar a era do milênio, ele será solto e travará a guerra contra a cidade amada Jerusalém, Gog e Magog, o Amargedon. Mas fogo cairá do alto e consumirá o anticristo, ele será jogado no lago de fogo e enxofre. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí haverá o trono branco, o julgamento. A igreja vai julgar este mundo com Cristo Jesus. Ele está como advogado sentado, intercedendo por
mim, por você, por todos nós. Ele está como advogado para perdoar o pecado. Todo pecado há perdão. Só não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Todo pecado tem perdão. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 20, versículo 7 em diante. Aleluia. Abrir-se-ão os livros, o livro da vida e o livro das obras. Aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida será julgado segundo o seu nome que está escrito no livro das obras. E aquele que não foi achado seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde está a besta, o falso profeta e o anticristo. Aleluia. Então vamos arregaçar a manga, vamos pregar o evangelho, vamos fazer missão, porque missão é desde a hora que nós acorda. O seu corpo não é seu, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mateus 10, 34. Três bolsadores desse sermão não vai dar tempo. No mínimo das 2 horas. Aleluia, Jesus. É Mateus 10, 34. Servir a Cristo não é fácil, mas vale a pena. É uma ordenança, irmão. O ID é uma ordenança para todos cristãos. Aleluia. Mateus 10, 34 vai dizer o seguinte. Aleluia, Jesus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe a mim, me recebe. Ou seja, quem te recebe, está recebendo o próprio Cristo. Aleluia. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe o justo na qualidade de justo, receberá um galardão de justo. Qualquer que tiver dado, só o que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Não é fácil. Quer ser discípulo de Cristo? Pois bem, o marido vai ficar doido, a esposa vai ficar doida, ou os filhos vai ficar doido, ou os pais vai ficar doido. O seu pior inimigo vai ser os seus próprios familiares. Porque tendo luz não vai agradar as trevas. E ainda aqueles que estão cegos pelas trevas vai querer ofuscar, apagar aquele que tem luz. Mas aquele que não pega a tua cruz, não segue-me a mim, não é digno de ser meu discípulo. Não é fácil ser cristão. Não é fácil ser um servo de Deus. Em Filipenses capítulo 1, versículo 29 vai dizer, não é só crer em Jesus, é padecer, é sofrer por Ele, aleluia. Filipenses 1, 21, porque o para mim viver é Cristo, e o morrer é lucro, aleluia. É por isso que eu digo, se eu morrer é ganho, é lucro, não pode bater, pode matar, pode atirar, pode esfaquear, que eu falo para o Senhor, Senhor, quem dera, eu estar contigo, que é muito melhor do que estar aqui na terra. Eu quero ir para a glória, eu quero estar com o meu Senhor. Para ser bem sincero, eu já saio do intuito de casa quando eu vou evangelizar, pregar para morrer mesmo, irmão. Eu saí deste mundo corrupto. Eu estava um tempo orando, Senhor, me tira da terra, Senhor, me tira da terra, me tira da terra. Em Filipenses capítulo 1, versículo 22 ao 24, aí Paulo vai dizer que é necessário que ele ainda permaneça na carne, na terra,
para que possa ajudar os irmãos na fé. Fala, Senhor, o Senhor me deu essa palavra, vai demorar para eu sair dessa terra. Enfim, irmãos, não é fácil servir ao Senhor Jesus, mas vale a pena. Ele não vem trazer paz. Quem quer vir trazer paz é o Papa Francisco, é o Papa Pedro. Quem quer vir trazer paz é o reino babilônico do anticristo. Quem quer vir trazer paz é o anticristo. Jesus falou, eu vim trazer espada e vai cortar. Quem é trevas vai ser cortado. Quem é trevas vai ser ferido. Porque a verdade, ela corta. É como a espada de dois gumes. Aleluia! Em Gálatas capítulo 1, o seu versículo 10, Paulo vai dizer, porque se eu agrado aos homens, eu não sou discípulo de Jesus. Mas se eu desagrado aos homens, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Aleluia! Irmão, o evangelho vai desagradar o homem. O evangelho vai desagradar aquele que vive na carne. Em Mateus 24, 49... Mateus 25, seu versículo 6. Vai dizer assim, mas a minha noite, como está o versículo 5? E da não esposo nos beijar, todas a crescer, mas a minha noite, ouviu-se a aqui ainda vai dizer, no capítulo 24, no versículo 45 diante, a palavra do Senhor. Ou seja, até que dia de dormir, você vai ter que aleluia. Não é fácil fazer o íntimo, mas vale a pena. Segundo Coríntios, capítulo 8, 24 a 27. Paulo sofreu por causa do Evangelho. Olha o que aconteceu com o apóstolo de Cristo por causa do Evangelho. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 27. Vai dizer: recebi dos judeus 5, 40 de açoite. 3 vezes fui açoitado por vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri por naufrágio. Uma noite em um dia passei um abismo em viagens, muitas vezes em perigos de saqueadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio. Irmãos, tem sério que isso aqui você vai sofrer, vai ser perseguido.
governo está criando hoje. Se eu mandar, se mandar para gente lá, que aqui. Quando acabar, vai sair daí, agora que o Chico de água fora que faz passa pela porta da vitória, eu sou grosso, a porta que tem rápido. Aí o povo vai acreditando e vai tirando dentro do povo. A água do milagre, não sei o que é do milagre, a roda do sarou. O que mais é a Bíblia? O que liberta é a palavra. Não deve ter que nós quando eu entrei na empresa orando, uma semana trabalhando, eu posso falar mais. Daí para pregar. Eu não quero falar esse negócio, não, eu nem sério. Vai falar com ele. Cara, você está aqui, então, você vai entregar meu inimigo, então faz tempo. Faz tempo que eu vem cá. O Senhor mandou falar para você, menino, que eu pareci. Você foi pesado na balança e foi achado de falta. Rei Balsazar, Daniel 5, foi achado de falta. O seu reino será tirado e dado aos medos aos persas. Você vai perder tudo aqui, ó. O seu pecado. O seu pecado vai fazer você perder tudo. Você abandonou a Deus por dinheiro. Aí ele colocou de aviso. Então vai mandar-se embora. Aí rodou. Ele saiu com a para todo mundo. Aí rodou. Não, pastor, ele está te mandando embora, porque você criou uma profecia para ele. Está no controle. 2 dias para acabar o aviso, para você mandar embora, ele foi lá. Tremendo. Eu estava precisando de uma caixa para pregar na rua, ele me deu uma caixa novinha. Ele foi lá. Eu consegui dormir, pastor. Tem uma coisa para te dar. Um presente. Você quer continuar trabalhando aqui? Você quer que eu mande embora? Não dá para mandar embora, não tem amizade, depois você contratar. Não dá, só depois de 6 dias. O diabo mordeu a língua, porque os endemoniados, os desviados, estavam torcendo para me sair fora. Estavam gritando, graças a Deus, esse louco vai sair daqui.
Esse problemático, mas o diabo mordeu a língua. Continue lá pregando, continue cantando, continue evangelizando. Aleluia, glória a Deus. Fazendo a diferença, irmão. Tinha um pastor do meu lado. Eu trabalhava cantando o dia todo. Não estava cantando, estava pregando. O pai é pastor, gente. Pô, aqui na igreja não, cala a boca aí. Eu falei, como é que é? Você está mandando parar? O ímpio que vem aqui pede para eu cantar, você está falando para eu parar? Aí, sabe aquela ideia santa, irmão? Você começa a despejar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Olha aqui o fariseu, doutor da lei. O ímpio que vem pedir aqui oração, viu? Você está mandando eu parar, ou saduceu, fariseu? Você está glorificando Deus da boca para fora, seu coração está longe de Deus, seu religioso. Você deveria fazer isso. Pastor já é de idade, irmão. De idade. Em vez de dar exemplo, ele está mandando ficar quieto. Aí, pela misericórdia, fiquei lá, irmão, 8 meses, pregando e cantando. Estava gostando, não gostando, não estava nem aí. Estava pregando o evangelho. Gente aceitando Jesus. Você estava desviado, voltando para Jesus. Jesus estava fazendo a obra lá dentro. Jesus estava fazendo a diferença. Aleluia. E antes de sair de lá, Deus mandou entregar. Essa é a Babilônia, vai cair aqui. A casa de vocês vai cair. Porque está no oculto e escondido vai ser revelado. Essa lavagem de dinheiro, essa porquice que está aqui dentro, vai ser revelado. Aleluia. Não temas, irmão. Prega o evangelho, não temas. Aleluia. Em 1 Timóteo 4, ainda em 2 Coríntios ali já. 1 Timóteo 4,16. Olha o que Paulo vai dizer para o seu discípulo amado. 1 Timóteo 4,16 vai dizer: tem cuidado de ti. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti como aqueles que te ouvem. Tome cuidado, guarda a doutrina, segue a risca aqueles que te ouvem, para que possa ser salvo, para que você não se perca também. 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27, e vai dizer o seguinte: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Eu expulgo o meu corpo, eu expulgo a minha carne, eu mortifico ela, para que pregando para muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, tome cuidado de ti e da doutrina, para que você não se perca, para que aqueles que te ouvem possam ser salvos. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Ide por todo este mundo, passai discípulos para o Senhor. É Mateus 28, o Senhor vai deixar bem específico referente ao ide. Mateus 28, do versículo 18 ao 20. E chegou quando Jesus falou, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide é uma ordem, uma ordenança, é uma ordem. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vou repetir o versículo 20, Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Aleluia. Jesus vai dizer para os fariseus: se vocês fossem discípulos de Abraão, faria o que ele fez. João, capítulo 8. Então, Jesus vai ser bem categórico, bem específico com aqueles fariseus. João 8, 51. João 8, 51 vai dizer: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Vou dar uma pausa aqui nisso. Aquele que guardar a minha palavra
nunca verás a morte. João 8, 31. Se as minhas palavras estiverem em vós, vocês serão meus discípulos. João 8, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 36. E se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Se tem Cristo, tem que estar liberto. Se está falando que tem Cristo liberto, porque não tem Jesus, é hipócrita. Está iludindo e enganando a si mesmo, é hipocrisia. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente será liberto. Quem tem Jesus é liberto. Em João capítulo 6, o versículo 20 em diante, e lá vai dizer, a multidão vai dizer, o que é fazer a obra de Deus? Aí Jesus vai dialogar, conversar com aquela multidão. A obra de Deus é crer naquele que Deus Pai o enviou. O vosso Pai comeu o maná que Moisés vos deu e morreu no deserto. Mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão que veio do céu, o pão que desce do céu. E aquele que comer não verá a morte, aquele que comer não morrerá, mas terá a vida eterna. O pão da vida é Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai aos céus, a não ser através de mim. A nossa vida só vai ter transformação, mudança, se nós tiver uma metamorfose na nossa vida. Tem um livro que eu estou escrevendo pela graça do Senhor, se chama Sofia. Conhecimento de Deus. Sofia é uma palavra grega que significa sabedoria. Sabedoria grega é Sofia. Sofia é conhecimento de Deus. Estou falando sobre a consciência do cristão, através das Escrituras Sagradas. Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer assim, ó. Não se conforme com este mundo, mas tem uma mudança no vosso entendimento, para que possa experimentar qual seja a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Vai falar da mente. Uma frase desse livro que eu coloquei é que o Senhor, ele chama o homem. A fé, ela é racional que te conduz. A fé racional que te conduz a desfrutar de uma fé sobrenatural. Aleluia. A fé racional, ou seja, estou sendo racional com os irmãos, trazendo a exposição da palavra. Racionalidade, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Racionalidade. E essa racionalidade, a fé racional, vai te conduzir a desfrutar de uma fé sobrenatural. Aleluia. Ou seja, tem uma mudança no vosso entendimento. Em Colossenses capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Busque as coisas que são do alto. Esqueça as coisas que são da terra. Porque a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. Está escrito no livro da vida. E Ele que é a vossa vida, quando se manifestar, vocês se manifestarão juntamente a Ele. Ou seja, encontrar Ele nas nuvens. Esqueça as coisas da terra. Busque as coisas que são do alto. Oséias capítulo 4, versículo 6. Muitos conhecem essa passagem, mas só lembra da parte A, que é a parte B do versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Parte A, que é a parte B do versículo 6. E por quanto você não quer saber o conhecimento das minhas leis acerca de mim, eu te rejeito, como sacerdote rejeita os seus filhos. Está vendo como é sério não ler a Bíblia? Está vendo como é sério não ler a palavra, irmãos? Você rejeita meus mandamentos, eu te rejeito como sacerdote. Mais profundo, João 5,39. Vocês buscam nas Escrituras Sagradas ter dela a vida eterna. Ela testifica de mim. Eu sou a vida eterna. De Gênesis Apocalipse fala de mim. Eu sou o caminho. A vida eterna sou eu. E a Bíblia Sagrada fala de mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. De Gênesis Apocalipse. Aleluia. Ele é o caminho. Nas Escrituras está falando dele. João capítulo 12, versículo 48, que vai dizer: vocês negam a mim, e a minha palavra irá te julgar no dia do juízo final. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado. A palavra, a etimologia, o significado dessa palavra, bem-aventurado, significa mais do que feliz. Apocalipse 3, mais do que feliz, aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as profecias contidas neste livro, até que ele venha. Aleluia. Muito sério isso, irmãos.
salmista Davi vai dizer, Salmo 119, versículo 11. Eu escondi tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti, Senhor Jesus. Eu escondi tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra o meu Senhor. Aleluia. Irmãos, o Senhor fala para Josué, quando ele vai suceder Moisés. Josué capítulo 1, 7 ao 10. Olha aqui, Josué, não temas que eu estou contigo. Medita dia e noite nesta lei. Dia e noite, não se aparte a lei deste livro dos seus lábios. Medita dia e noite. Eu costumo dizer que se eu sentar com uma pessoa 2 minutos, eu saberei o que está no coração dela. Mateus 6, 21. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. A boca só vai falar daquilo que o coração é cheio. 2 minutos eu saberei o que está no coração das pessoas. 2 minutos de conversa, de diálogo. Porque a boca só vai falar daquilo que o coração é cheio. Qual que é o nosso tesouro no nosso dia a dia, irmão? Onde nós temos gastado mais tempo? O que é desculpa? Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo. Aí em João 8, 55 ao 58. Jesus vai dizer, e vós não conheceis. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se eu disser que não conheço, serei mentiroso, como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Versículo 56. Abraão, vosso pai, exaltou, exultou, celebrou, por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Aleluia. Aí disseram os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse o Senhor Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existe, eu sou. Abraão exultou, se alegrou em ver o meu dia. Se vós fosse filho de Abraão, fazia o que Abraão fez. Aleluia. Em Mateus capítulo 3, versículo 8 ao 11, o profeta João Batista vai dizer, mostre frutos dignos de arrependimento. Ele estava dizendo para os fariseus, mostre fruto digno de arrependimento. Antes ele vai dizer, se Deus quiser, até as pedras clamarão. Somos filhos de Abraão. Se Deus quiser, faz dessas pedras filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Se fosse filho de Abraão, fazia o que Abraão fez. Aleluia, glória a Deus. Agora eu entro na pregação, só foi a introdução. Vamos ver se dá tempo. Aleluia. Deus chama Abraão para uma grande missão. Deus se manifestou a ele em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, uma terra idólatra, onde se adorava o Deus da lua. Na cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, Deus manifestou-se ali para Abraão, uma terra idólatra. E dali, de Ur, foram para Harã. Por coincidência, Harã era o nome do irmão de Abraão que morreu. O outro lugar do idólatra. O pai de Abraão veio morrer com 205 anos, estando em Harã. Deus chamou Abraão da cidade de Ur. E ele pousou em Harã. Abraão saiu de Harã com 70 anos. Com 70 anos, Abraão saiu de Harã. Josué 24, 2 fala, quando Deus manifestou a Abraão estando em Ur, terra dos caldeus, Mesopotâmia, uma terra idólatra, que se adorava o Deus da lua, Canaã. Em Atos 7, 2, até o jovem Estevão está pregando contra aqueles fariseus, ele se reuniu os dentes com a sabedoria daquele jovem, daquele conhecimento. Ele mesmo diz que Deus manifestou a Abraão em estando em Ur, e o chamou para ele ir a uma terra prometida que mana leite e mel. Deus prometeu a Abraão que a descendência dele será maior do que as estrelas do céu, mais do que as areias do mar. Essa promessa colocou ele em Gênesis capítulo 12. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando nós se enquadramos, se posicionamos a caminhar para a terra prometida, Canaã, a vida eterna, onde as ruas sete ouro, há casas preparadas para a igreja do Senhor Jesus, há um lugar celestial para nós, quando nós se posicionamos. Mas Deus ainda vai prometer para Abraão, em Gênesis 12, 3, Abraão, abençoados serão aqueles que te abençoarem. Amaldiçoados
abençoados serão aqueles que te amaldiçoarem, e através de ti, muitas famílias da terra serão abençoadas. Isso é uma profecia, uma promessa, irmão, ainda para a igreja, ainda para a graça, para nós. Ou seja, não se preocupe aqueles que estão amaldiçoando você, irmão. Deixa na mão de Deus que Ele é justo. Ele vai entrar com justiça. E não se preocupe, aquele que te abençoar, Deus vai abençoar 10 vezes mais. Ele te deu arroz, Deus vai abençoar 10 vezes mais. Ele te deu oferta, Deus vai abençoar 10 vezes mais. Deus vai abençoar quem te abençoa e vai amaldiçoar quem que te amaldiçoa. E através da sua vida, muitas famílias serão abençoadas na terra. Deus prometeu isso a Abraão. Em Gênesis capítulo 12, Deus prometeu a Abraão, aleluia, sacrifício do grande missionário. Que sacrifício esse missionário teve? O nosso pai da fé, aleluia. Abraão partiu de Arã com 70 anos, partiu para a terra de Canaã, e Deus fez as promessas a Abraão em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 8, a qual é o nosso objetivo. O objetivo de todos nós, a terra prometida, Canaã celestial. João 14,6 vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas em João capítulo 14, versículo 2, versículo 3, olha o que o Senhor vai dizer para a igreja. Olha o que o Senhor vai dizer para aquele que se posicionou para a nova Canaã. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vos também, esteja vocês também, aleluia. O nosso objetivo é a Canaã celestial, é a terra prometida, aleluia. Aleluia, Jesus. Apocalipse 21, 11 ao 14. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 21, 11 ao 14. O 11 e o 14. E tinha a glória de Deus, a sua luz, e era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como a cristal resplandecente. 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. O 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, e cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Oh, maravilha, Jesus! E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as portas não se fecharão de dia, porque aí não haverá noite. O 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos, o seu nome escrito no livro do Cordeiro. Oh, maravilha, Senhor Jesus! Aleluia! Nós temos que ser como aquela igreja amada, a igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, a igreja amada de Filadélfia. Apocalipse 3, do versículo 7 até o 13. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto. Diz o que é santo, aquele que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Abre, ninguém fecha. O que fecha, ninguém abre. Eu sei as tuas obras. E eis que diante de ti eu coloquei uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo por tua força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu parei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu parei, que venha e adore prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Aleluia. Ou seja, Deus vai mostrar que Ele é Deus em nossa vida, e aquele que nos feriu vai ter que pedir perdão. Aleluia. Aquele que nos feriu vai ter que ver Cristo em nossa vida. Aquele que nos perseguiu vai ver Cristo, a glória de Deus, a justiça do Senhor em nossa vida. Ele colocou a porta diante de nós. Aleluia. Aleluia.
guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, aleluia, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus faz promessa a Abraão em Gênesis 12, e grande seria a sua descendência. Em Gênesis 18, Deus promete um filho a Abraão. Em Gênesis capítulo 21, nasce Isaac. Em Gênesis 22. Aleluia, Gênesis 22. Mas o fim dessa mensagem, aleluia, o sacrifício do missionário. O sacrifício do homem e da mulher de Deus. Gênesis 22, no seu versículo 1, ele vai dizer: e aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor a Abraão: toma agora o teu único filho, ou seja, o único no sentido, o único filho de Sara, a esposa de Abraão, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma montanha que eu te direi. Olha a obediência desse homem. Deus pediu aquilo que era tudo dele, aquilo que é mais precioso, o seu filho Isaac. No versículo 1 e 2, Deus prova o coração de Abraão. Só que no 3, vai dizer assim: então levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, e amarrou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaac, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Olha a obediência desse homem, a reverência, a dedicação deste homem. Ele levantou cedo, ou seja, tudo com ordem, tudo com decência, aleluia. Ele levantou bem cedo para poder fazer aquilo que Deus mandou. Abraão levantou-se cedo, tudo com ordem, tudo com decência, dando o seu melhor para o Senhor. No 5, no versículo 5, aí vai dizer assim: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Aquele homem, pai da fé, sacrifício desse missionário, ele estava indo sacrificar o seu filho. Ou seja, Deus pediu o filho, ele foi obediente. Segundo, ele levantou bem cedo, tudo com ordem e decência, dando o seu melhor. Terceiro, ele falou para os moços, os seus servos: fica aqui, iremos adorar o Senhor. Aleluia. Irmãos, os irmãos não estão entendendo, eles estavam indo sacrificar tudo. Aleluia. Só Deus sabe como que você e eu estamos aqui essa noite. Só Deus sabe como está o nosso coração. Mas acredito que tem nossos parentes lá, nossos familiares em casa. Aleluia. Fica aqui, e eu irei adorar o meu Senhor. Com tanto problema, irmão, nós estamos aqui adorando o Senhor. Independente da circunstância, permaneça, continuando, perseverando, adorando o Senhor. Aleluia. Só assim as muralhas de Jericó vai cair. Enquanto está marchando, as muralhas vai cair. Enquanto está marchando, eu irei adorar o meu Senhor. Aleluia. Algo acontece, irmão. Se não me falha a memória, me corrija. Se eu não me recordar, foi a mulher sunamita que preparou ali o quarto para o profeta. Ele profetizou, foi mesmo. E ali, perguntou para o seu servo: o que ela precisa? Tem tudo, mas não tem filho. Aí o profeta falou: ano que vem, nesse dia, nessa hora, terás um filho. Oh, homem de Deus, não minta. Tu és um homem de Deus, não fale isso. Ela teve um filho. Aleluia. Passou-se o tempo. Aí estava com o pai,
Aquela criança tem uma dor forte e ia morrer. Ela foi até o profeta. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Sabemos, não, que não está tudo bem. Mas o que nós temos que dizer? Está tudo bem. O que nós temos que fazer? Nós temos que adorar. Nós temos que glorificar só se algo aconteça, irmão. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, você está buscando habitar, você está buscando estar no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Está buscando habitar? Está buscando estar escondido na presença do Senhor? Então não temas. Ali tem descanso. Ali tem o pão da vida. Ali tem água que mata a sede. Aleluia. Esse Deus poderoso curou minha mãe do câncer. Tiroide. O Senhor curou minha irmã do câncer de mama. O Senhor me curou de gastrite, tendinite, bronquite, sinusite. E tudo que tem eu tinha. O Senhor Jesus me curou, aleluia. Só tem que adorar, irmão. Só tem que adorar, irmão. Um grande pregador que eu gosto muito de acompanhar, Charles Spurgeon, um dos pregadores, cheio de agota, tinha problema de enfermidade. Porém, ele estava pregando, ele estava escrevendo, ele estava dando aula, ele estava adorando o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quando nós adoramos, algo acontece. Mas continuemos que as horas já se passam. Vai até que hora? Aleluia. Até que hora vai? 8h30? Aleluia. Os irmãos quiserem que eu pare, eu paro, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Continuemos, irmão. Em Abacuque 3, 17 e 18 vai dizer o seguinte. Aleluia. Abacuque capítulo 3. Vou achar primeiro para mim aí, leia em alta voz. Abacuque 3, 17 e 18. Abraão foi adorar a caminhada ao sacrificar o seu próprio filho. Aleluia. Abacuque capítulo 3, 17 e 18. Achei. Fui mais rápido. Aleluia. Ele vai dizer: porquanto ainda que a figueira não floresça, e que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, ou seja, tomadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Esse foi a essência de Abraão, enquanto estava indo sacrificar o seu próprio filho. Só que em Gênesis capítulo 6, ou Gênesis 22, versículo 6, versículo 7, o que vai dizer? Isso aqui que é tremendo. O 6 e o 7, e vai dizer o seguinte: e tomou Abraão a lenha do holocausto, e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque: Abraão, seu pai, disse: meu pai. Ele diz isso: e aqui, meu filho, aqui tem fogo e tem lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aleluia. Muitas pessoas, muitos irmãos estão assim: tem fogo, tem lenha, mas aonde está o holocausto? Onde está o sacrifício? Isaac faz uma pergunta: pai, está tudo pronto aqui, mas cadê o sacrifício? Aleluia. Estamos aqui, mas falta o sacrifício, irmão. O Senhor quer o seu melhor. O Senhor quer o sacrifício. Tem fogo, tem holocausto, mas o fogo e o fogo e a lenha é inútil sem o sacrifício. Ou seja, tem fogo, tem lenha, tem que ter o sacrifício. Aleluia, glória a Deus. Tem fogo, tem lenha, tem que ter o sacrifício. Você é o sacrifício, eu sou o sacrifício. Dê o seu melhor. Romanos capítulo 12, versículo 1: apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício vivo a Deus, pressionai o culto racional. Você é o sacrifício, você é o templo do Espírito Santo. Aleluia. Quantas vezes Deus tem te cobrado, falando
Deus quer o sacrifício. Não retenha, não guarde o sacrifício. Sacrifício, o Senhor quer o sacrifício da nossa parte. Tem fogo, teria, mas falta o sacrifício. Aleluia. O sacrifício é opcional. Infelizmente, muitos não querem sacrificar. Mateus 16, 24, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e siga. Mateus 16, 25. Mateus 16, 24, negue-se a si mesmo. O 25 vai dizer: aquele que busca salvar a sua vida, busca primeiramente seus interesses, já perdeu. Mas aquele que perde por amor a Cristo, acha lá. Esse já tem a vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. No versículo 8, aí vai dizer: e disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos para o monte Moriá. Aleluia. Deus proverá. Abraão poderia ter dito outra coisa, mas ele sabe que serve o Deus do impossível. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Abraão, em vez de entristecer, ele se alegrou, ele obedeceu. Ele dizendo para os moços: que queremos adorar, aleluia, glória a Deus. O filho pergunta: tem fogo, tem lenha, mas falta o sacrifício. O sacrifício era tudo dele, era o próprio filho, aleluia, glória a Deus. Mas aí a palavra de Deus vai dizer, Abraão vai dizer: o Senhor proverá. Ele profetizou, ele declarou a palavra de Deus, ele creu no Senhor, aleluia, glória a Deus. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Ele não vai deixar o justo negar, mendigar o pão. Ele vai providenciar aquilo que você precisa, meu irmão, que é pão. Mas nós temos que buscar sacrificar para o Senhor. Tem fome e tem lenha, mas falta o sacrifício. Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino dos céus e a tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Se nós ler antes, versículo 29, 30, 31, 32, não se preocupe com o dia de amanhã, já basta hoje o seu próprio dia, já basta hoje o mal do seu cada dia. Não se preocupe com o dia de amanhã, isso pertence para os pagãos, para os gentios. Não se preocupe com aquilo que você vai comer, que você vai beber, o que você vai se vestir, porque amanhã o Senhor vai providenciar. Aleluia, profetize, creia no Senhor. Aleluia, Jesus Cristo. O versículo 12. Aleluia. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o seu único filho. Aleluia, glória a Deus. Irmão, se nós ouvirmos a iniquidade do nosso coração, Deus não ouvirá a nós. Salmo 76, 18. Se nós dar ouvido a iniquidade do nosso coração, Deus não irá nos ouvir. João 9:31, porque Deus não ouve a pecadores, mas se este teme a Deus, prostrando-se diante de Deus, se humilhando diante de Deus, esse Deus a ouve. Aleluia. Deus não ouve pecador, irmão. Deus não ouve aquele que está rolando na lama, pecando, não há arrependimento. Ele não se humilha diante de Deus. Deus não ouve a pecadores, mas se este teme a Deus, este Deus a ouve. Versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis o carneiro de trás dele. Aleluia. Travado pelas suas pontas, ou seja, no seu chifre, no manto, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Quando nós somos tementes a Deus, Deus providencia. Aleluia. Porque Abraão, ele foi obediente, ele foi zeloso, ele foi temente a Deus, ele sacrificou, irmãos. A palavra de Deus fala em Jeremias 48:10: maldito que faz a obra de Deus relaxadamente, de qualquer maneira. Se for para fazer, faça com excelência. Se for para fazer, faça o seu melhor. Se for para fazer, dê o seu melhor. Se for para fazer, se for para pregar, jejue. Se for para cantar, jejue. Se for para fazer a obra, jejue, santifique, se consagra, se prepara, aleluia. Glória a Deus. Para me pregar, para mim ir para a rua, fico 2 dias. Não. Para pregar, para evangelizar. Ainda mais quando eu venho pregar numa igreja, eu fico 3 dias. Senhor, qual que é a palavra? O Senhor vai dar as palavras. Porque eu não quero falar por
filosofia, liturgia de homens. Eu quero falar o que a Bíblia fala. Não quero falar em ciência humana, eu quero falar expor as escrituras sagradas. Não importa o que eu falo, o que nós falamos, o que importa é o que a Bíblia está falando para nós. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que se preparar. Um pastor uma vez falou, eu preparar um sermão é 24 horas. E é verdade. Se eu ficar o dia todo é 24 horas preparado, uma mensagem. Tem que ser específico. É por isso que muitas vezes quando vai pregar, 1 hora ainda é pouco. Quer ser o pregador, quando ele é bem zeloso com a pregação, com o sermão, ele quer trazer detalhes. Aleluia, glória a Deus. Deus proveu a Abraão. O significado do Monte Moriá significa Jeová provedor. Deus sempre proverá para o coração aquebrantado, temente, humilhante diante de Deus. Em Jonas, nós temos Jonas capítulo 3, do versículo 6 ao 10. Jonas foi pregar em Nínive. E ele pregou do rei, ele desceu do seu trono, vestiu um pano de saco e falou: nenhum recém-nascido, nenhum animal vai comer. Todo mundo vai jejuar, todo mundo vai se humilhar diante de Deus. E Deus perdoou os ninivitas. Mas Deus não profetizou, não falou através do profeta que ia destruir, mas Deus destruiu. No livro de Naum, Deus vai falar a sua palavra e destruiu depois de 150 anos. Aquela geração que Jonas pregou se arrependeu, mas a geração seguinte voltou ao vômito, voltou a rolar na lama, voltou a fazer as práticas pecaminosas. Aí Deus destruiu aquela cidade. A cidade de Nínive foi destruída depois de 150 anos. Mas aquele povo se humilhou no jejum, com o pano de saco. Aleluia, Jesus. Aquele povo se arrependeu. Aleluia. No livro de Mateus 18 ao 20 que nós lemos, Mateus 28, 18 ao 20, o Senhor dá ordenância para que nós viemos ir pregar o Evangelho, ensinando todas as coisas a qual o Senhor tem nos ensinado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. A grande comissão, a quem foi confiada a grande comissão, a todos os discípulos, há uma ordenança para nós pregarmos. 2. Por quanto tempo vale a grande comissão? Vocês vai ter que pregar até a volta de Jesus. 3. Onde a grande comissão deve ser cumprida? Em todos os lugares nós temos que pregar o Evangelho. 4. De que forma a grande comissão deve ser cumprida? Pelo ensino e batismo. Aleluia, Jesus. 5. Como é possível cumprir a grande comissão? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Estou correndo aqui para tentar encerrar. Aleluia. Aonde devemos ir e servir? Por todo o mundo. 2. Atrás das ovelhas perdidas. 3. Para a vinha do Senhor. 4. Para as ruas, becos, vielas, cidades. 5. Para a nossa própria casa. A sua casa é uma igreja. Aleluia. Busque ser sacerdote, sacerdotisa do teu lado. Aleluia. 6. Vá e faça o mesmo como um bom samaritano. Você e eu temos que ser o bom samaritano para levantar aquele que está caído. Aleluia. Não, nós podemos trabalhar para Jesus. O Senhor é o nosso exemplo no serviço. Ele indica o campo de trabalho. O amor é a verdadeira motivação no serviço. O Espírito Santo concede a nós o poder no serviço. O nosso serviço é somente no Senhor e para o Senhor. A condição para o verdadeiro serviço é a humildade. A recompensa será maravilhosa ao seu tempo. Aleluia, Jesus. Uma promessa poderosa. Deus prometeu nunca deixar os seus filhos. Aleluia. No deserto, Deus sustenta nos seus braços. Aleluia. Nas situações mais impossíveis,
Deus é suficiente. Nas fornalhas da vida, Deus está presente. Nas tempestades que nos vendavais, Deus nos salva, Ele está no barco. Aleluia, glória a Deus. No calor do sol, Deus é a nossa sombra. No vale da sombra e da morte, Deus está conosco. Aleluia, Deus. Oh, Deus maravilhoso, o Espírito Santo da verdade. O nosso testemunho deve ser dado na família, entre os vizinhos, aos caídos, nas prisões, nas ruas e estradas, nos caminhos desertos, em todo o lugar. Como podemos servir e trazer frutos, anunciando o Senhor em qualquer oportunidade, através de uma vida exemplar, pelo testemunho fiel, com contribuições abundantes para a obra do Senhor, por intercessões sérias, com disposição pessoal, reflexões sobre a missão. Deus entra em ação. O chamado missionário, o espírito missionário, a motivação para a missão. O melhor campo missionário é o mundo. Nossa mensagem missionária, nossa intercessão pelos missionários, o tempo certo para missões. 7 coisas impossíveis. É impossível entrar no reino dos céus sem ter nascido de novo. Aleluia. É impossível obter o perdão sem o derramamento do sangue. É impossível ser salvo sem fé. É impossível receber a vida eterna. Aleluia, sem se arrepender dessa vida. É impossível escapar do juízo vindouro sem se arrepender. É impossível que o Senhor minta. Aleluia. É impossível quando diz que Deus não pode salvar. Isso é mentira. Deus salva aqueles de coração aquebrantado, humilhado e arrependido. 5 minutinhos para encerrar. Aleluia. Vamos falar aqui rapidamente dos verdadeiros ofertantes. Os verdadeiros ofertantes. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Verdadeiros ofertantes. Aleluia. Era um chamado para a salvação e separação, quando Deus chama Abraão. O chamado de Deus para Abraão. Vou falar referente a isso. Pátria de Deus devia deixar sua pátria e seus amigos até a casa de seu pai. A promessa que resultou do chamado. Uma terra maravilhosa como herança. Uma maravilhosa missão, ser uma bênção. Ser uma bênção para todas as famílias da terra. Como Abraão avaliou este chamado. Respondeu com obediência de uma criança ao buscar sacrificá-la. A saída foi imediata. Deixou tudo por amor a Cristo. O que Abraão experimentou depois dessa saída? Uma maravilhosa revelação de Deus. Recebeu uma grande promessa. O seu coração estava cheio de adoração a Deus. Anunciou Deus em sua nova circunstância. Aleluia. Obediência à fé. Obediência de Abraão. Pela obediência, Abraão deixou sua terra. Pela obediência, Abraão alcançou a terra prometida. Temos seguido esse exemplo de Abraão? Por causa da sua obediência, Abraão recebeu a promessa. Por causa da sua obediência, Isaac recebeu ricas bênçãos. Por causa da obediência na fé, Salomão se tornou poderoso. Por causa da obediência na fé, Roboão foi guardado. A obediência na fé transformou a vida dos crentes. A obediência na fé leva ao desenvolvimento da salvação. Ricas promessas para todos nós. Para ganhadores de almas, de ti farei uma grande nação. Para pobres te abençoarei. Para desconhecidos eu te engrandecerei o seu nome. Para indignos abençoarei os que te abençoarem. Para os desprezados amaldiçoarei
os que te amaldiçoarem. Para os preocupados por ti, todos serão abençoados. Aleluia, Senhor Jesus. Os verdadeiros ofertantes, eles dão o seu melhor, o que eles têm para Deus. Dão até aquilo que te trazem no corpo, ou seja, aquilo que até dói neles. Não recuam diante das dificuldades. Doam-se a si mesmo, abrem mão das comodidades, estão dispostos a dar sua vida. Tem o Senhor Jesus como exemplo, a fidelidade a Deus, como Abraão, que Deus o tinha de mais querido, como José, que preferiu sofrer e entristecer a Deus. Ou seja, José preferiu sofrer ao invés de entristecer a Deus. Como Moisés, que foi fiel em toda a sua casa, como Davi diante dos adversários, como Daniel diante da morte pelo mártir, como Paulo no ministério que lhe foi confiado, como Timóteo, o filho amado e fiel, como os crentes sofredores de Esmirna. Aleluia. Vamos encerrar aqui, irmão. Já é 9h30. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Amém, irmão. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Para essa oportunidade, em nome de Jesus, para mim é sempre um privilégio estar juntamente com a igreja do Senhor Jesus. Como Paulo de Tarso vai dizer, miserável homem que sou. Aí já vai dizer, eu me assento na cinza e me abomino todos os dias. Aleluia. Nós somos só vasos de barro. O que tem dentro de nós é o Espírito Santo. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Vamos colocar esse vamos orar.